Passatempo, eu sou um bom macanudo. E para ser um bom macanudo é preciso saber várias coisas. Pelo menos um pouco de tudo. Também de eletricidade, também de eletrónica, legislação e coisas gerais do CD. Vamos ver se sabem estas unidades de que vos vou falar a seguir. É a pergunta 24. No Sistema Internacional de Unidades, a intensidade da corrente elétrica expressa-se em volts, ohms, amperes ou joules? Resposta simples, para quem sabe. Alguns segundos para pensarem, podem fazer pausa, ir à procura. A resposta dentro de momentos. Então, vamos ver o que é que faz lógica daqui. Bem, para quem sabe, tudo isto é simples, mas intensidade da corrente elétrica. Intensidade da corrente elétrica. Não há outra forma de explicar sem dar logo a resposta certa. Então, eu vou explicar já. São amperes. Quem é que já ouviu falar? Minha fonte de alimentação é 12 volts e dá 10 amperes. Os amperes é exatamente isso, a intensidade da corrente elétrica. Porque os volts é o potencial. Uma bateria a 12 volts, uma bateria pode apresentar 6 volts, 12 volts, ou pode ser associada em série em paralelo, quer dizer que os volts vão aumentando. Os amperes é a corrente elétrica que ela debita. E os watts são os volts vezes os amperes, mas isso já estou a confundir muito. Portanto, temos volts, uma fonte de alimentação pode ser 12 volts, de 13,8, algumas até são ajustáveis, em que os volts vão variando, mas os amperes é aquilo que faz com que a energia circule no rádio. O rádio, quanto mais potência precisar, mais amperes puxa. Por isso é que os watts são os volts vezes os amperes. Os volts mantêm-se constantes, os amperes vão subindo. Quando se diz que uma fonte de alimentação dá 10 amperes, quer dizer que o rádio, ou seja o que for, que lá está ligado, vai puxando, puxando, puxando cada vez mais corrente, intensidade da corrente, até ao limite que a fonte de alimentação possa dar. Se ela é 10 amperes, acima dos 10 amperes não irá dar, certeza. Portanto, em linguagem vulgar diz que a fonte de alimentação arreia, vai abaixo, funciona mal. Pode até queimar, aquece. Portanto, amperes é a intensidade da corrente que circula. Só para terem uma ideia, se são muitos, são poucos, um CB vulgar, daqueles da AM e FM, não deverá consumir mais do que 2 amperes. Portanto, uma fonte aí de 3 chega perfeitamente. Talvez a 2, um bocadinho com dificuldades, mas também dá. Se for um rádio com bandas laterais, é diferente. Uma fonte de 5 amperes é necessária, porque ele vai consumir 2, 3 ou 4 amperes. Na recepção, o rádio também consome. Menos, obviamente, então é natural que um rádio consuma 200 miliamperes, ou seja, 0,2 amperes. Um rádio em recepção, obviamente, consome menos do que se estivesse em emissão. Daí que a intensidade da corrente é uma função do consumo necessário para que um determinado equipamento funcione. Enquanto os volts mantêm-se constantes, ou praticamente constantes, ele trabalha a 12 volts, mantém-se ali nos 12 volts, mas a corrente elétrica, os amperes ou os miliamperes, é que vão circulando mais ou menos consoante a necessidade do equipamento. Não confundir com amperes-hora. Amperes-hora é quantidade de energia. É como as baterias dizem. Esta bateria é de 20 amperes-hora. Isso é outra história. É para outra pergunta e é para outra altura. Bom, e obviamente os joules não são. Não me vou alongar. No Sistema Internacional de Unidades, a intensidade da corrente elétrica expressa-se em amperes. É a letra A. Espero que tenham acertado ou então que tenham aprendido. E a seguir mais uma pergunta. Entretanto, partilhem nas redes sociais e digam alguma coisa nos comentários. Não custa nada. Até já. Foi Mike05. Passatempo, um bom macanudo, macanudos.org.